O imperador está de joelhos. Suas mãos, que há poucos meses comandavam um exército de 80.000 homens, agora estão amarradas com cordas espanholas. Atahualpa, o filho do sol, senhor de um império que se estendia por 4.000 quilômetros ao longo da Cordilheira dos Andes, olha para o céu de Cajamarca enquanto o frade Vicente de Valverde lê uma sentença que ele não compreende. É julho de 1533. Em poucos minutos, um garrote apertará seu pescoço até que a vida abandone seu corpo. O resgate mais fabuloso da história humana foi pago. Toneladas de ouro e prata encheram os quartos designados pelos conquistadores. Ainda assim, a promessa de libertação era uma mentira desde o primeiro dia. Mas o verdadeiro horror não está apenas na morte de um homem. Está no que ela representa. O colapso de uma civilização inteira, a fragmentação de um mundo que funcionava há séculos, a extinção de uma ordem que alimentava, vestia e governava milhões de pessoas dos desertos costeiros às selvas amazônicas. Esta é a história de como 168 espanhóis destruíram um império de 10 milhões de habitantes. Não foi magia, não foi destino. Foi uma combinação precisa de timing, brutalidade e a mais cruel das coincidências. Chegaram exatamente quando o império estava sangrando por dentro. Para entender Cajamarca, precisamos voltar 5 anos. Em 1528, uma praga devastadora começou a se espalhar pelo Tahuantinsuyo, o nome que os incas davam ao seu império, que significava literalmente as 4 partes do mundo. A doença chegou antes dos espanhóis, viajando pelas rotas comerciais que conectavam a América Central ao Império Andino. Varíola. Os povos do Novo Mundo não tinham qualquer imunidade contra ela. O vírus avançou pelos caminhos incas, aquelas estradas perfeitamente pavimentadas que eram o orgulho do império, e matou indiscriminadamente. Entre as vítimas estava Huayna Capac, o imperador, e seu herdeiro designado, Ninan Cuyuchi. Morreram com poucos dias de diferença, provavelmente em Quito, longe da capital Cusco. O império ficou sem sucessor claro. 2 filhos de Huayna Capac emergiram como pretendentes. Huáscar, baseado em Cusco, tinha o apoio da nobreza tradicional e da legitimidade dinástica mais sólida. Atahualpa, baseado em Quito, comandava os exércitos veteranos que haviam conquistado o norte do império. Esses soldados eram endurecidos por décadas de campanhas e absolutamente leais ao seu general. A Guerra Civil começou em 1529. Durante 3 anos, os 2 irmãos despedaçaram o império que seu pai havia consolidado. Batalhas enormes foram travadas nos altiplanos, nas encostas andinas, nos vales profundos. Cidades foram saqueadas, populações massacradas, linhagens nobres exterminadas. Os exércitos de Atahualpa, liderados pelos generais Quisquis e Chalcuximac, mostraram-se superiores. Em abril de 1532, Huáscar foi capturado perto de Cusco. A guerra civil estava tecnicamente encerrada. Atahualpa havia vencido, mas o império estava exausto. As estradas estavam cheias de refugiados. Os armazéns estatais, que normalmente transbordavam de alimentos e tecidos para redistribuição, estavam vazios. O sistema de reciprocidade que mantinha o Tahuantinsuyo funcionando havia sido interrompido. Províncias inteiras estavam em desordem. Povos conquistados pelos incas viam uma oportunidade de se libertar. Foi exatamente nesse momento que Francisco Pizarro desembarcou na costa. Pizarro não era um nobre. Nascido em Trujillo, na Espanha, era filho ilegítimo de um militar de baixa patente. Segundo algumas fontes, trabalhou como porqueiro na juventude.
Chegou às Américas em 1502, com cerca de 25 anos, e passou as 3 décadas seguintes tentando fazer fortuna nas margens do Império Espanhol. Participou de expedições ao Panamá, acumulou algumas propriedades, mas nunca conseguiu a riqueza que buscava. Em 1524, aliou-se a Diego de Almagro e ao padre Hernando de Luque para explorar as costas ao sul do Panamá. As 2 primeiras expedições foram desastres: fome, doenças, ataques indígenas. Mas em 1528, na terceira tentativa, Pizarro encontrou sinais inequívocos de uma civilização rica: jangadas carregadas de tecidos finos, objetos de ouro e prata, cerâmicas elaboradas. Capturou alguns marinheiros indígenas e os levou à Espanha como prova. O rei Carlos I ficou impressionado. Em 1529, assinou a capitulação de Toledo, dando a Pizarro autorização para conquistar e governar o Peru. Pizarro voltou à América com 4 de seus irmãos e um punhado de aventureiros. Em janeiro de 1531, partiu do Panamá com 3 navios, 180 homens e 37 cavalos. Desceu pela costa, evitando confrontos diretos, reunindo informações. Logo soube da guerra civil. Logo soube que o vencedor, Atahualpa, estava no norte, em Cajamarca, descansando em banhos termais após anos de campanha. Pizarro tomou uma decisão que parece insana em retrospecto. Marchou para o interior, subindo os Andes, com seu pequeno grupo de homens exaustos e cavalos debilitados. Ia ao encontro de um imperador cercado por dezenas de milhares de guerreiros. Mas Pizarro tinha lido relatos de Hernán Cortés no México. Sabia que a captura do líder supremo podia paralisar um império inteiro. Sabia também que os povos conquistados podiam se tornar aliados contra seus senhores. E tinha uma arma que os incas desconheciam: cavalos. Em novembro de 1532, Pizarro chegou a Cajamarca. A cidade ficava num vale amplo, a quase 3.000 metros de altitude. Era uma cidade importante, com uma grande praça central cercada por construções de pedra. Atahualpa estava acampado nos arredores, nos banhos termais de Conoc, com um exército estimado entre 40.000 e 80.000 guerreiros. Os espanhóis entraram na cidade vazia e se instalaram nos edifícios ao redor da praça. Pizarro enviou uma embaixada ao imperador. Seu irmão Hernando e o explorador Hernando de Soto foram recebidos por Atahualpa com uma mistura de curiosidade e desprezo. O imperador estava em jejum ritual e mal se dignou a olhar para aqueles estrangeiros barbudos. Mas concordou em visitá-los no dia seguinte, na praça de Cajamarca. Por que Atahualpa aceitou? As explicações variam. Talvez subestimasse completamente aquele bando de 168 homens. Talvez quisesse capturá-los vivos para sacrifícios ou para servir como curiosidades. Talvez, após anos de guerra, acreditasse que nenhuma força poderia ameaçá-lo. Ou talvez estivesse simplesmente curioso. O sol nasceu em 16 de novembro de 1532, sobre um dos dias mais consequentes da história humana. Pizarro posicionou seus homens nos edifícios ao redor da praça. A cavalaria ficou dividida em 2 grupos, escondida em galpões. A infantaria, armada com espadas, lanças e alguns arcabuzes, aguardava nas sombras. 2 pequenos canhões foram posicionados em pontos estratégicos. A praça estava vazia, silenciosa. Esperaram. O dia avançou. Por horas, nada aconteceu. Alguns espanhóis, tomados pelo medo, urinaram nas calças. Outros rezavam em silêncio.
O próprio Pizarro, segundo relatos, tremia, embora insistisse que era de ansiedade, não de medo. No final da tarde, Atahualpa finalmente apareceu, e apareceu como um deus. Sua liteira era carregada por 80 nobres vestidos com túnicas azuis. O assento era de ouro maciço, decorado com penas de papagaio. O imperador usava uma coroa de ouro, um colar de esmeraldas enormes, e sua expressão era de absoluta autoridade. Atrás dele, milhares de cortesãos, sacerdotes, dançarinos e cantores entraram na praça. Muitos estavam desarmados. Muitos carregavam apenas instrumentos musicais ou recipientes cerimoniais. Era uma demonstração de poder simbólico, não militar. Atahualpa não veio para lutar, veio para impressionar. O frade Vicente de Valverde aproximou-se da liteira. Através de um intérprete, começou a explicar a fé cristã, a autoridade do Papa, a soberania do rei da Espanha. Ofereceu ao imperador um breviário ou uma Bíblia. Atahualpa examinou o objeto, folheou suas páginas, levou-o ao ouvido. Não ouviu nada. Aquele objeto não falava. Jogou-o no chão com desdém. O que aconteceu a seguir foi um massacre. Pizarro deu o sinal. Um tiro de canhão rasgou o ar. A cavalaria irrompeu dos galpões, avançando contra a multidão comprimida na praça. Os cavalos, animais que os incas nunca haviam visto, eram monstros aterrorizantes. Seus cascos esmagavam corpos. Os cavaleiros golpeavam de cima com espadas de aço toledano que cortavam carne e osso com facilidade terrível. A infantaria entrou pela retaguarda, bloqueando as saídas. Os arcabuzes trovejavam. Os incas tentaram fugir. Centenas morreram pisoteados. Outros foram empurrados contra as paredes até que as paredes cedessem. Não houve batalha. Houve carnificina. Em menos de 2 horas, entre 2.000 e 6.000 incas jaziam mortos na praça de Cajamarca. Nenhum espanhol foi morto. Apenas um foi ferido, o próprio Pizarro, cortado na mão por um de seus homens enquanto protegia Atahualpa. O imperador foi arrancado de sua liteira e feito prisioneiro. Seus carregadores morreram com os braços ainda erguidos, sustentando a liteira vazia. Atahualpa compreendeu rapidamente a natureza de seus captores. Observou como olhavam para o ouro, como seus olhos brilhavam diante do metal amarelo, que para os incas representava o suor do sol. Fez uma proposta. Encheria o quarto onde estava preso de ouro até a altura que seu braço alcançasse. Encheria outros 2 quartos de prata. Tudo isso em troca de sua liberdade. Pizarro aceitou. As dimensões exatas do quarto de resgate variam conforme a fonte. Algumas falam em 6 metros de comprimento, 4,5 metros de largura e 2,5 metros de altura até a linha marcada. Mas todas concordam que a quantidade prometida era extraordinária. Mensageiros partiram para todos os cantos do império. Carregamentos começaram a chegar a Cajamarca. Estátuas, vasos, ornamentos, placas de templos, joias de nobres. O ouro do Coricancha, o Templo do Sol em Cusco, foi arrancado de suas paredes e derretido. Artefatos de valor artístico incalculável foram transformados em barras padronizadas para facilitar a divisão. Os espanhóis trabalharam em turnos, fundindo o metal dia e noite. Enquanto isso, Atahualpa governava de sua prisão. Continuava emitindo ordens, recebendo nobres, administrando o império. Pizarro permitia isso porque precisava que o sistema continuasse funcionando para que o ouro continuasse chegando. Os 2 homens desenvolveram uma relação estranha, quase respeitosa. Pizarro ensinou o imperador a jogar xadrez. Atahualpa aprendeu rapidamente e logo vencia seus captores. Aprendeu algumas palavras de espanhol.
Demonstrou curiosidade intelectual pelos estrangeiros e suas tecnologias. Mas Atahualpa também aproveitou sua posição para eliminar rivais. Convenceu Pizarro de que Huáscar, seu irmão derrotado, era uma ameaça. Se fosse libertado ou usado pelos espanhóis, poderia virar o império contra Atahualpa. Ordens secretas foram enviadas. Huáscar foi executado em algum lugar entre Cajamarca e Cusco, afogado num rio, segundo algumas versões. Quando a notícia chegou, Atahualpa chorou publicamente. Ninguém acreditou em suas lágrimas. Em junho de 1533, o resgate estava quase completo. O inventário final registrou quantidades que ainda impressionam: mais de 6.000 quilos de ouro e quase 12.000 quilos de prata. Convertido em valores modernos, algumas estimativas falam em centenas de milhões de dólares. A divisão seguiu regras coloniais. O quinto real, 20%, foi separado para a coroa espanhola. Pizarro, como capitão, recebeu a maior parte individual, incluindo a liteira de ouro de Atahualpa. Os cavaleiros receberam mais que os soldados de infantaria. Até os cavalos tinham direito a uma meia parte. Alguns homens ficaram ricos além de seus sonhos mais delirantes. Outros, que chegaram depois da captura, receberam migalhas e passaram o resto da vida reclamando. Com o resgate pago, Atahualpa esperava a liberdade prometida. Não a teria. Os argumentos para matar Atahualpa eram múltiplos. Alguns espanhóis temiam que, uma vez livre, o imperador organizasse uma revolta e os destruísse. Rumores, provavelmente falsos, falavam de exércitos incas marchando para resgatar seu senhor. Diego de Almagro, que chegou com reforços, não tinha participado da captura e, portanto, recebera pouco do resgate. Favorecer a execução eliminaria o homem e as complicações que sua libertação traria. Pizarro hesitou. Executar um imperador que havia cumprido sua parte do acordo era um ato de má-fé que mancharia sua reputação. Alguns de seus próprios homens protestaram. Hernando de Soto, enviado para verificar os rumores de exércitos inimigos, se opunha fortemente. Mas Pizarro cedeu à pressão. Um julgamento foi organizado às pressas. As acusações eram absurdas: idolatria, poligamia, incesto. As esposas reais incas eram tradicionalmente irmãs do imperador. Assassinato de Huáscar, traição contra a coroa espanhola. Atahualpa foi considerado culpado e condenado à morte na fogueira. A sentença seria executada no dia seguinte, 26 de julho de 1533. Na noite anterior, o frade Valverde visitou Atahualpa. Ofereceu uma alternativa. Se o imperador se convertesse ao cristianismo e fosse batizado, a fogueira seria substituída pelo garrote. Morte por estrangulamento em vez de morte pelo fogo. Para os incas, a preservação do corpo era essencial para a vida após a morte. Ser queimado significava aniquilação completa. Atahualpa aceitou o batismo. Foi nomeado Francisco, em homenagem a Pizarro. Ao amanhecer, foi levado à praça de Cajamarca. Sentaram-no numa cadeira. Amarraram uma corda em volta de seu pescoço. Um pau foi inserido na corda, permitindo que fosse girado para apertar o laço. Atahualpa morreu olhando para o mesmo céu que havia adorado como filho do sol. Tinha cerca de 30 anos. A notícia da morte do imperador se espalhou pelo Tahuantinsuyo como fogo em palha seca. O efeito foi devastador. Atahualpa não era apenas um governante político. Era uma figura religiosa, a encarnação viva do Deus Sol na Terra. Sua morte rompia a ordem cósmica. Os rituais que mantinham o universo funcionando não podiam mais ser realizados adequadamente. Para muitos súditos do Império,
o mundo estava literalmente acabando. Pizarro tentou manter uma aparência de continuidade. Nomeou Tupac Hualpa, outro filho de Huayna Capac, como imperador fantoche. Mas Tupac Hualpa morreu de varíola poucos meses depois, durante a marcha para Cusco. Foi substituído por Manco Inca, outro príncipe, que inicialmente colaborou com os espanhóis. Os conquistadores entraram em Cusco em novembro de 1533. A capital inca, com suas muralhas de pedra perfeitamente encaixada, seus templos cobertos de ouro, suas praças imensas, impressionou até mesmo aqueles homens endurecidos, mas não os impediu de saquear. O Coricancha foi despojado de suas últimas riquezas. Palácios foram invadidos. Múmias de imperadores passados, que os incas mantinham como entidades vivas com servos e propriedades, foram profanadas. A colaboração de Manco Inca durou até 1536. Humilhado e maltratado pelos espanhóis, especialmente pelos irmãos de Pizarro, o jovem imperador finalmente se rebelou. Organizou um cerco massivo a Cusco com um exército de talvez 200.000 homens. Por meses, a pequena guarnição espanhola resistiu por pouco. A batalha de Sacsayhuamán, travada nas ruínas da fortaleza acima de Cusco, foi brutal. Os espanhóis conseguiram romper o cerco, mas a resistência inca não terminou. Manco Inca recuou para Vilcabamba, uma região de florestas montanhosas a noroeste de Cusco. Ali estabeleceu um estado inca independente que sobreviveria por 4 décadas. 4 imperadores governaram esse reino refugiado, mantendo as tradições, os rituais, a resistência. Espanhóis que tentaram penetrar na região foram mortos ou capturados, mas o Tahuantinsuyu, como sistema unificado, havia acabado. As 4 partes do mundo se fragmentaram. Povos que haviam sido conquistados pelos incas aproveitaram o caos para se libertar ou para se aliar aos espanhóis contra seus antigos senhores. Os Cañari, os Chachapoya, os Huanca forneceram milhares de guerreiros auxiliares aos conquistadores. Sem eles, a conquista teria sido impossível. A guerra civil entre os próprios espanhóis complicou ainda mais a situação. Pizarro e Almagro, antigos sócios, tornaram-se inimigos mortais. A disputa pelo controle de Cusco e das riquezas do Peru degenerou em conflito aberto. Almagro foi executado em 1538. Seus seguidores assassinaram Francisco Pizarro em Lima em 1541. Os irmãos Pizarro lutaram entre si e contra a coroa. A violência espanhola contra espanhóis matou quase tantos conquistadores quanto as guerras contra os incas. A resistência de Vilcabamba finalmente caiu em 1572. O vice-rei Francisco de Toledo organizou uma expedição maciça que capturou Tupac Amaru, o último imperador. Ele foi levado a Cusco e decapitado na praça principal diante de milhares de indígenas que choravam. As crônicas registram que o silêncio que se seguiu à execução foi absoluto. Ninguém se moveu, ninguém falou. Era o fim definitivo de uma era. Mas a memória inca não morreu. Nos séculos seguintes, rebeliões periódicas invocaram o retorno do império. A maior delas, liderada por José Gabriel Condorcanqui, que adotou o nome de Tupac Amaru II, sacudiu os Andes em 1780. Ele foi executado com crueldade extrema na mesma praça onde seu ancestral havia morrido. Seus membros foram amarrados a 4 cavalos que tentaram esquartejá-lo vivo. Quando os cavalos falharam, foi decapitado. Partes de seu corpo foram enviadas a diferentes cidades como advertência. A advertência não funcionou. A memória de resistência persistiu, aqui
do outro lado da fronteira, talvez pareça uma história distante. Mas as ondas de choque de Cajamarca chegaram ao Brasil de formas que raramente percebemos. O ouro e a prata do Peru financiaram o Império Espanhol por séculos, alterando o equilíbrio de poder na Europa e, consequentemente, a pressão colonial sobre o Brasil português. As técnicas de mineração desenvolvidas em Potosí influenciaram a exploração em Minas Gerais. As missões jesuíticas que tentaram proteger populações indígenas nos Andes estabeleceram modelos para as reduções no sul do Brasil. Os debates sobre a humanidade dos povos originários, que começaram com a conquista do Peru, moldaram as leis que, teoricamente, protegeriam os indígenas brasileiros. O colapso demográfico andino, onde talvez 90% da população morreu em 100 anos de doenças e exploração, foi replicado em todo o continente. Hoje, mais de 500 anos depois, os descendentes dos Incas formam a maioria da população do Peru, Bolívia e Equador. Falam quechua, mantêm tradições. Lembram, a ferida nunca cicatrizou completamente. E talvez a pergunta que devemos fazer não seja apenas como 168 homens destruíram um império de 10 milhões. Talvez a pergunta seja outra. O que teria acontecido se aqueles homens tivessem chegado 3 anos antes, quando Huayna Capac ainda vivia, quando o império estava unido, quando não havia guerra civil sangrando as forças do Tahuantinsuyo? A história teria sido diferente? Ou a assimetria de germes e aço teria prevalecido de qualquer forma, apenas demorando um pouco mais, custando um pouco mais caro? Não sabemos, não podemos saber, mas sabemos que o timing foi tudo e que Francisco Pizarro, um ex-porqueiro analfabeto de Trujillo, teve a sorte brutal de chegar ao lugar certo na hora exata em que um império estava sangrando. Atahualpa jogou xadrez com seus captores e aprendeu a vencê-los no tabuleiro. Mas o jogo maior, o jogo de civilizações, estava decidido antes de começar. As peças já estavam posicionadas. A derrota, talvez, já estava escrita.